Dois produtos são oferecidos com seus preços unitários e promocionais, segundo a tabela abaixo. Então a gente observa uma tabela aqui, tem o produto A e o produto B, né? E aí, leve 3, pague 2 para o produto A, leve 10, pague 8 para o produto B. Vamos lá. Um comprador optou pelos preços promocionais e adquiriu 3 unidades do produto A, ou seja, pegou a promoção mesmo, né? E 10 unidades do produto B, também mesma ideia. Ele economizou em relação ao custo original. Então, beleza. Vamos calcular aqui o que seria o custo original, né? Então, deixa eu deixar escrito aqui, ó. Original, vou começar por aqui. Pronto. O que ele comprou ali? O que ele pagaria em relação ao custo original? Se fosse para o produto A, repare, ou para o PA, para o produto A, tá? Então, ele teria aqui o seguinte, ó. Ele teria 3, né? Vezes 3 vezes os 50. São 3 produtos. Ele pagaria R$ 50 no preço unitário, tá? É esse preço original que ele está falando aí. 3 vezes 50, resultando em R$ 150. Já para o produto B, a mesma ideia, só que aí são 10, né? Vezes o 25. Portanto, R$ 250 seria o valor. Ou seja, total disso daqui. Então, total seria os 150 mais os 250. Portanto, R$ 400. Tá? Vamos deixar esse número em destaque, porque ele vai ser útil já já. Tá bom? Agora, promoção, né? No preço promocional. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer essas contas aí também, bem tranquilas de a gente fazer. Ó. Em relação ao produto A, quer dizer, ele leva os mesmos 3, tá? Só que pagando por 2. Então, na hora de fazer a conta, vou escrever um pouquinho diferente aqui, ó. Repara só. Eu vou escrever assim, 2 vezes os 50. Ele levou os 3, tá, pessoal? Só que ele tá pagando por dois produtos, tá? 2 vezes 50, resultando em R$ 100. Mesma ideia produto B. Então, para o produto B, nós temos aqui, né? Ele levou os mesmos 10, mas pagando 8 produtos. Então, 8 vezes 25. E, portanto, aqui nós temos R$ 200 para o valor. Em relação ao total, nós temos aqui 100 mais 200. Portanto, R$ 300. E são esses dois preços aí que nós temos que comparar, tá? Então, o 400 com o 300. Ele então disse o seguinte, né? Ele economizou em relação ao custo original. Então, olha só. Vamos lá. O que ele economizou é a diferença de um para o outro. Ou seja, 400 menos 300. Preço original, 400, 300, preço da promoção. Portanto, 100. R$ 100. Agora, tem gente que para chegar na porcentagem vai fazer uma regra de 3. Ou não está errado, né? A regra de 3 que a galera faz é o seguinte, ó, só para ilustrar. Algo desse tipo aqui. Ó. Então, você tem o valor, tá? Deixa eu colocar aqui o valor. O custo que ele fala, né? Deixa eu ver aqui. Custo. Custo original. Vou colocar custo aqui. Tá? O custo e a porcentagem.
tá bom? Então, aí acaba fazendo uma regrinha de 3 bem assim, ó. O custo, né, em relação ao 400, a gente entende que ele seria o 100%. A economia que foi 100, x%. E aí o pessoal já vem e faz a multiplicação cruzada aqui de uma regra de 3 de grandezas diretamente proporcionais, né? Sem se perguntar muito se é assim mesmo, né? Mas veja, se aumenta a porcentagem, então aumenta a quantidade de dinheiro, né? Se aumenta a quantidade de dinheiro aqui, se 100 for para 200, por exemplo, então eu estou aumentando a porcentagem em relação ao 400, tá? Então, por isso diretamente proporcional, por isso que acaba multiplicando cruzado. E aí essa regrinha de 3, ela acaba ficando assim, ó. O objetivo não é detalhar a regra de 3, nem ficar estudando muito ela, mas só para ilustrar, se você faz assim, para você se sentir familiarizado. Então, você tem 400x igual a 100 vezes 100. Não é isso? E daí você, para isolar o x, você divide ali o 400, ó, 100 vezes 100, 400 aqui, né? Então, corta esse zero com esse zero e esse, aliás, esses dois de cima com esses dois de baixo, você fica com 100 sobre 4. 100 sobre 4 igual a 25. Como você está com x na coluna da porcentagem, 25%. Essa é a conta que muita gente faz. Repara no seguinte, quero aproveitar para ilustrar então, sem pressa aí. Esse 100 sobre 400 é a representação decimal, do que nós estamos observando. E esse vezes 100, ele entra nessa jogada para transformar na porcentagem, tá? Então isso aqui dá 0,25 vezes 100, que daí dá 25, tá? por cento. Então, essa é a ideia por trás dessa regra de 3. Você precisa sempre fazer ela? Não. É isso que eu quero explicar aqui bem rapidamente. Já temos aqui a nossa resposta, né? Mas não precisa ficar fazendo essa regra de 3, não. Ó. Qual que é a ideia? A ideia, pessoal, é que você quer comparar, veja, você quer fazer uma comparação, né, do 100 em relação ao 400. Então, 100 em relação ao 400, né, dá 100 sobre 400, que é 1/4. 1/4 dá 0,25. Mas se você já estiver pensando em porcentagem, você sabe que isso é 25%. 1 a cada 4. Né? 1 a cada 4 indivíduos. Né? 1 a cada 4 reais. Dá 25% disso daí. Tá? Mas aí o que acontece? Você não está lembrado disso, você faz a divisão, dá 0,25. E aí você entende que para passar para porcentagem, essa é a representação decimal. Para passar para porcentagem, você tem que multiplicar isso por 100. Então, 0,25 vezes 100, que é igual, mesma ideia, que 25%. Ó. Se você pensar, é isso mesmo. Ó. Tá? Se você pegar 25 sobre 100, divide 25 por 100, volta no 0,25, tá bom? Então, aqui você tem o 25%. Tá? Então, a ideia de fazer essa comparação para que ela não se perca aí, né, numa regra de 3, o que está perfeitamente correto também, né, gente? Mas acho que ela é bem favorável essa ideia no sentido de economizar tempo, né? E entender de fato o que é a porcentagem. De todo modo, ficamos com a opção que representa 25% de economia em relação ao original.